Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Me chamo Gabriel Mendonça. Estarei aqui trazendo mais uma aula para os senhores sobre lei de abuso de autoridade, certo? Então, nessa aula aqui nós iremos maratonar, nós iremos resumir a nossa lei de abuso de autoridades. Eu escolhi aqui um bloco de questões. Todas as questões são de concursos de 2024, então são questões recentes, beleza? Que vão resumir aí basicamente a lei, tá? Então, meu objetivo aqui, senhores, é massificar, trazer ali, mastigar a lei para os senhores, tá? Em formato de questões, que é a melhor forma ali de você testar o seu conhecimento, tá? Então, antes de nós começarmos aqui a nossa resolução, eu vou pedir para você dar uma leitura na lei, se você ainda não leu a lei por completo. Como é que eu faço para dar uma leitura na lei? Só ir no Google e pesquisar a lei de abuso de autoridade. Vai aparecer lá, se dá uma leitura da lei. Não é uma lei tão extensa, tá? Existem leis maiores, então você consegue ler tranquilamente, tá? Com atenção, claro, né? Porque não tem como você fazer questões da lei de abuso de autoridade sem nunca ter lido a lei de abuso de autoridade. Não faz sentido, né? Agora sim, fique à vontade para testar, né? Show? Então vamos para cima aí. Me chamo Gabriel Mendonça. Se você tá chegando aqui agora, fique à vontade aí. Trago videoaulas de legislações extravagantes no canal aí. Já tem várias aulas lá sobre lei de racismo, lei de tortura, lei de crime, lei de anticorrupção. As principais leis aí que caem em concurso público, principalmente da área policial. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com a nossa aula, certo? Eu coloquei aqui uma frase para vocês refletirem sobre e para servir como motivação também para os senhores, beleza? Não espere pela sorte, sua vida é consequência de suas ações diárias. Então, senhores, com essa frase aqui, vamos começar com as nossas questões. Essa questão aqui é uma questão estilo FGV, né? É uma questão que trabalha ali com contextualização. Eu vou mostrar logo ela por completo. Ó, porque aí você resolve depois, né? Você resolve, pausa o vídeo, resolve e depois você volta para conferir comigo, beleza? Então vamos lá. Questão número 1. Jorge, agente público federal competente, primário e portador de bons antecedentes, agindo de forma dolosa, deixou de comunicar à autoridade judiciária, no prazo legal, a prisão em flagrante de Caio. Ao ser ouvido sobre a matéria, Caio afirmou que não teria qualquer interesse em eventual persecução penal em detrimento de Jorge. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 13.869 de 2019, né, que é a nossa lei de abuso de autoridade, é correto afirmar que Jorge... Então vamos lá. Senhores, de antemão, você já tem que saber isso aqui, que é o seguinte, quais são os bizus que você tem que pegar? Primeiro bizu, ele é primário. Então, se ele é primário, ele não vai estar sujeito a perda de cargo e nem a inabilitação para o exercício do cargo. Porque essas duas, né, tanto a perda de cargo ou função, né, perda de cargo, função ou emprego público, tanto a perda de cargo quanto a inabilitação e inabilitação para o exercício, para a pessoa, para o agente público no caso, né, ele está sujeito a uma dessas, né, ou as duas, ele precisa ser reincidente, beleza? Reincidência. Ele precisa ser reincidente. O que é ser reincidente, né? É ele cometer o crime pela segunda vez. Ou seja, como tá falando que ele é primário, ou seja, ele nunca havia cometido esse crime, significa que ele não é reincidente. Uma pessoa reincidente é aquela que já cometeu aquele crime e vai estar cometendo de novo, beleza? Então, no caso, como ele é primário, ele não vai estar sujeito a esses efeitos da condenação. Então, a única hipótese que ele pode estar sujeito, né, que no caso ele é obrigatório ele estar sujeito, é a indenização, né, pelo dano que ele causou, né, que vai ser ali a requerimento do ofendido, né, o juiz ele vai a requerimento do ofendido promover, né, os valores mínimos a serem ressarciados, né, por Jorge ao ofendido, beleza? Então, essa é a sua visão que você tem que ter. Outra coisa também, vamos voltar aqui pro texto. Ao ser ouvido sobre a matéria, Caio afirmou que não teria qualquer interesse em eventual persecução penal em detrimento de Jorge. Vamos lá, e aí você tem que ter cuidado, porque a banca ela vai tentar te confundir aqui, beleza? Senhores, a nossa lei de abuso de autoridade, ela é uma lei em que os crimes previstos nela são de ação penal pública incondicionada. E o que seria, né, um crime de ação penal pública incondicionada?
essa questão aí você vai ver lá na parte de processo penal. Mas eu vou escrever aqui e vou explicar só para você não ficar perdido, né? Caso você não saiba. Então, todos os crimes na nossa lei são de ação penal pública incondicionada, tá? É incondicionada, ou seja, não depende de nenhuma condição. Incondicionada. Como assim incondicionada? Eu até escrevi separado, né, aqui, mas é junto, tá? Deixa eu só botar aqui mais junto. Incondicionada. O que é uma ação penal pública incondicionada? Uma ação penal pública incondicionada é aquela que o Ministério Público, né, o titular da ação penal, ele não depende do ofendido, e não depende de representação do ofendido ou de uma representação de uma autoridade policial, ele não depende de ninguém para promover a denúncia, tá? Ele tendo ali indícios, né, suficientes para promover a denúncia, para oferecer a denúncia, ele vai oferecer, né? É obrigação dele. Então, os crimes de ação penal pública incondicionada são crimes que serão obrigatoriamente, né, oferecidos a denúncia desses crimes pelo Ministério Público. O Ministério Público ele é obrigado a oferecer a denúncia por esses crimes. E os crimes de abuso de autoridade, todos os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. Então, nesse caso aqui, ó, por mais que Jorge, né, ele cometeu o crime de abuso de autoridade, cometeu, porque deixar de comunicar ao juiz no prazo legal a prisão em flagrante é um crime de abuso de autoridade. Então, se ele cometeu um crime de abuso de autoridade, obrigatoriamente, né, o Ministério Público ele vai oferecer a denúncia, certo? Agora quando fala assim, ó, o Caio afirmou que não teria qualquer interesse em eventual persecução penal em detrimento de Jorge. Senhores, isso aqui não importa. Não importa se o Caio ele tinha interesse em entrar com uma ação ou não. O Jorge ele vai ser julgado de qualquer forma, tá bom? Então, feitas essas considerações, nós vamos aqui para as alternativas. Claro que na hora da prova você não vai precisar fazer essas anotações todas, né? Eu tô fazendo aqui porque eu quero deixar bem claro aqui para os senhores, beleza? Essa visão você tem que ter na hora da prova, né? Claro, você não precisa fazer essas anotações, você não vai perder tempo, você vai direto para as alternativas. Mas como que eu tô explicando, né? Então, eu tô fazendo tudo bonitinho aí para vocês entenderem, que o meu foco aqui é fazer com que vocês peguem a lei, tá bom? Então vamos lá. Nesse cenário, considerando as disposições da lei, é correto afirmar que Jorge, né, o agente público, vamos lá, letra A, responderá na esfera criminal por abuso de autoridade, sendo certo que estará sujeito, como efeito da condenação, à inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, pelo período de 2 a 4 anos. Senhores, está errado, né? A gente acabou de falar que ele não vai estar sujeito à inabilitação, porque ele é primário. Ele só poderia estar sujeito à inabilitação se ele fosse o quê? Reincidente. Então a letra A está errada, tá? Outra coisa também, né, que está errada na letra A, o período não é de 2 a 4 anos, tá? O período ele não é de 2 a 4 anos, né? O período da inabilitação ele é de 1 a 5 anos. Beleza? É de 1 a 5 anos. Eita, esse 1 tá feio, viu? Enfim, é de 1 a 5 anos, beleza? Então vamos lá, vamos para a letra B. Letra B. Responderá na esfera criminal por abuso de autoridade, sendo certo que estará sujeito, como efeito da condenação, à obrigação de indenizar eventual dano causado pelo crime. Senhores, tá correto, né? A única obrigação que ele terá, né, e um único efeito da condenação é a obrigação dele indenizar, né, o eventual dano que ele causou. Então realmente está correto, né? Ele vai responder na esfera criminal por abuso de autoridade, sendo certo que estará sujeito, como efeito da condenação, à obrigação de indenizar eventual dano causado pelo crime. Então, letra B já é o nosso gabarito, né? Vamos só, antes de marcar, vamos só conferir aqui para ver se realmente as outras estão erradas. Letra C. Não responderá na esfera criminal por abuso de autoridade. Aqui você já pode eliminar, porque ele vai responder, porque ele cometeu o crime de abuso de autoridade. Como é que você sabe que ele cometeu o crime de abuso de autoridade? Porque lá na lei, né, se você leu a lei, você viu que que o ato de deixar, né, de comunicar ao juiz no prazo legal a prisão em flagrante é um crime de abuso de autoridade. Então você precisa ter lido a lei para saber. Então a C já está errada, né? Vamos só terminar aqui de ler. Em razão de manifestação da vítima que afirmou não ter interesse em eventual persecução penal contra Jorge.
Galera, não importa se a vítima ela tem interesse ou não em continuar, né, em promover a persecução penal. Porque nós vimos que os crimes de abuso de autoridade são crimes de ação penal pública incondicionada. Então independe ali do interesse da vítima, beleza? Letra D. Responderá na esfera criminal por abuso de autoridade, sendo certo que estará sujeito, como efeito da condenação, à perda do cargo ocupado. Errado, né? Nós vimos ali que ele não tem como estar sujeito à perda do cargo, porque ele não é residente, ele é primário. Então a letra D está errada também. Letra E. Não responderá na esfera criminal por abuso de autoridade. Está errado, né? Responderá. Por não ser membro do poder. Errado, né, senhores? Nós vimos também, você vai ver lá na sua lei, salvo me engano, no artigo 3º ou no artigo 2º, os roles, né? Não são taxativos, tá? Mas os roles, né, que tem lá, né, falando sobre os membros, né? Membros do Poder Judiciário, membros do Poder Executivo, membros do Poder Legislativo, membros de tribunais de conta, servidores militares equiparados. Além disso, você tem que entender também que o conceito, né, o público, né, que será sujeito à incidência da lei de abuso de autoridade são os agentes públicos, né? São os agentes públicos. Então, quem é que vai, né, ser condenado, né, a lei de abuso de autoridade? Ela vai ser aplicada sobre quem? Sobre os agentes públicos, tá? Então, o agente público, ele vai sofrer, né, claro, se ele for de encontro, né, se ele cometer algum crime previsto na lei, né, ele vai sofrer a aplicação da lei de abuso de autoridade. Qualquer agente público. E aí, senhores, a dimensão, né, o que é o conceito? Você vai me perguntar, qual é o conceito de agente público? Existe definição de conceito de agente público? Existe, inclusive está previsto na nossa lei, tá? Se você ler lá, você vai ver o conceito mais amplo de agente público. E é isso que vocês devem levar para a prova de vocês. O conceito de agente público, ele é o conceito mais amplo, tá? Então, como assim mais amplo, Gabriel? Na prova de vocês, nas questões, se você vê palavras como, por exemplo, limitação, limitando, restrição, restringindo, né? Exceção, provavelmente é quase 100% de certeza, quase 100%, cerca de, sei lá, digamos que 90% de certeza que vai dar errado, porque não existe limitação no conceito de agente público na lei. Não existe limitação, a lei ela não limita, entendeu? Ela é o conceito mais amplo possível. Então, se você for na lei lá, você vai ver o conceito, não existe limitação. Então, provavelmente, inclusive tem questões aqui que a gente vai ver, que você vai ver que os conceitos é o mais amplo possível. Então, leve isso para a prova de vocês, tá, galera? Então, senhores, gabarito a letra B de bola, beleza? B de bola. Então, aí, ó, questão boazinha. Vamos lá para a segunda. Em decorrência de determinada conduta realizada no exercício de suas atribuições como servidora pública do Estado do Pará, Jasmine está respondendo por crime de abuso de autoridade na esfera penal e tomou ciência de que será instaurado um processo administrativo disciplinar pelos mesmos fatos. Diante dessa situação hipotética, acerca das esferas de responsabilização mencionadas, à luz do disposto da lei de abuso de autoridade, né, nossa lei aqui, é correto afirmar que... Então vamos lá. Senhores, primeira pergunta que eu gostaria de fazer. A Jasmine, ela está respondendo por crime, né, de abuso de autoridade, né? Ela está respondendo lá pela lei, né, por essa lei aqui. Pode ser instaurado um processo administrativo disciplinar ao mesmo tempo que ela está respondendo por crime de abuso de autoridade? E aí? Pode ou não pode? Pode. Por que pode? Porque as esferas, elas são independentes. As esferas civis e administrativas, como também a esfera criminal, essas três, elas são independentes. Então não é porque a Jasmine ela está sendo condenada na esfera criminal que isso vai impedir de que ela responda na esfera administrativa ou na esfera civil, beleza? Então entenda isso. Tem na lei, inclusive, previsão, né, falando sobre a independência das esferas. Então vamos lá para as alternativas. Ele quer a correta, né? Então vamos lá, letra A. Nenhuma decisão penal absolutória pode fazer coisa julgada em âmbito administrativo disciplinar, considerando a independência das esferas de responsabilização. Senhores, essa alternativa está errada, tá? Por quê?
Por causa disso aqui, ó. Nenhuma decisão penal absolutória pode fazer coisa julgada em âmbito administrativo e disciplinar. Tá errado. Por quê? Existe sim casos, né, que pode ser feito uma decisão, né, penal absolutória. Existem casos que pode ser feito julgado essa decisão. Por exemplo, se você for ver lá na lei, você vai ver que a autoria, o reconhecimento. Eita, ficou meio... Calma aí, deixa eu separar aqui. Se você for ver, galera, ó, o reconhecimento da autoria e da existência do fato, o reconhecimento da autoria e da existência do fato, quando decididos pela esfera criminal, deixa eu só apagar aqui para não ficar, quando decididos pela esfera criminal como inexistentes, esse reconhecimento pela esfera criminal, senhores, como inexistente a autoria e a existência do fato, eles também vão recorrer, né, eles também vão decair sobre a esfera civil e sobre a esfera administrativa. Ou seja, quando eu falo que eles vão decorrer, que eles também vão decair, significa que eles também vão fazer coisa julgada, né? Eles vão fazer coisa julgada também nessas esferas, tá? E quando eu falo na administrativa, eu estou me referindo à administrativa disciplinar, tá? É porque eu estou falando só administrativo, porque na lei lá está escrito administrativo. Como também tem, né, previsões no âmbito administrativo disciplinar, mas eu estou me referindo aqui ao administrativo disciplinar, aos dois, tá? É porque eu tô botando só administrativo aqui, mas tô me referindo aos dois. Então, quando se tratar de um reconhecimento... Então, como assim? Tá muito formal, professor, não tô entendendo nada. Professor não, Gabriel, né? Enfim, eu sou um mero eu só tô resolvendo questões com vocês. Então, vamos lá. Por que, galera? Como é que funciona? Vamos supor que o juiz, ele decidiu que o João, né, ele não cometeu o crime de abuso de autoridade. Aí vocês não concordam comigo que se ele não cometeu o crime de abuso de autoridades, faz sentido ele receber punições administrativas por ele, como se ele, por exemplo, vamos supor, o João, ele não cometeu o crime de abuso de autoridade, então ele não vai ser condenado criminalmente por isso. E aí quando ele volta pro batalhão dele, ele recebe sanções administrativas pelo superior dele. E ele pergunta por quê? Por que eu tô recebendo essas sanções? Aí o superior dele fala o seguinte: olha, você cometeu esse crime e tal e tal e tal. Aí ele fala: não, eu não cometi esse crime. Acabei de ser absolvido criminalmente, ou seja, eu não estou sendo julgado na esfera criminal mais, porque eu não cometi esse crime na esfera criminal. Né? Segundo decisão criminal, eu não cometi esse crime. Logo, senhores, se no âmbito criminal ele não cometeu crime, esse consentimento ele também vai recair, ele também vai fazer coisa julgada no âmbito administrativo e também no âmbito civil. Então, no caso do João, quando voltar para o batalhão, ele não deve cumprir nenhuma sanção administrativa que seja relacionada ao crime que ele estava sendo condenado na esfera criminal, porque ele já foi absolvido na esfera criminal, beleza? Então, basicamente isso que eu estou querendo dizer a vocês, tá? Então, quando fala assim, ó, que nenhuma decisão penal absolutória pode fazer coisa julgada em âmbito administrativo disciplinar, tá errado, pode sim. Acabei de dar um exemplo para vocês, né? Então tá errado. Letra B. As penas previstas na lei de abuso de autoridade abarcam as sanções administrativas, impedindo a instauração do processo administrativo disciplinar, inexistindo independência entre tais esferas de responsabilização. Senhores, está errado. Por quê? Eu acabei de comentar com os senhores. Existe, na verdade, independência, né, entre as esferas de responsabilização. Ou seja, a esfera administrativa, ela independe da esfera civil, como também independe da esfera criminal. Né? Só existe ali uma situação específica, que é a que eu falei para vocês agora, né, que é no caso do reconhecimento da autoria e da existência do fato, né, como inexistente, né? Quando inexiste, quando, por exemplo, na esfera criminal foi reconhecido que o João ele não cometeu o crime, ou quando ele não é autor daquele crime, esse consentimento na esfera criminal ele deve ser
amparado também pela esfera civil e pela esfera administrativa, né? Foi um caso específico ali que a gente já viu, tá? Mas leve para sua prova tanto esse caso específico quanto essa questão da independência das esferas. Beleza? Então, as esferas civis, administrativas e criminais, elas são independentes entre si, tá? Então, quando fala assim, ó, inexistindo independência, está errado. Tá errado. Assim como também fala que, assim como também, ó, essa parte aqui, ó, impedindo a instauração do processo administrativo disciplinar, tá errado também, porque não impede, tá? Então, a letra B também tá errada. Vamos para a letra C. Vamos para as outras aqui. Letra C. As questões que venham a ser decididas pelo juízo criminal quanto à negativa de autoria não podem ser mais questionadas em âmbito administrativo disciplinar, apesar da independência das esferas de responsabilização. E aí, senhores, o que vocês acham? Tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado, assim? A gente acabou de falar, galera. A gente acabou de falar sobre isso, tá? A letra C tá certa. A gente acabou de falar sobre isso. Ó, vamos ler de novo, ó. As questões que venham a ser decididas pelo juízo criminal quanto à negativa de autoria não podem ser mais questionadas em âmbito administrativo disciplinar. Quando ele fala assim, ó, que não pode ser mais questionado, ele está falando que o âmbito administrativo disciplinar, ele não pode promover sanções em razão dessa autoria, porque ela já foi negada, já foi entendido que ele não era autor do crime. Então, o âmbito administrativo disciplinar, ele não pode mais questionar algo relacionado à autoria, porque já foi reconhecida na esfera criminal a negativa de autoria. E quando se trata e quando é reconhecido na esfera criminal sobre a negativa de autoria ou sobre a negativa de prática do fato, né? Nós teremos ali uma coisa julgada também nas esferas civis e também nas esferas administrativo-disciplinares. A gente acabou de falar isso anteriormente. Então a letra C está correta. Beleza? Letra C aí é nosso gabarito. Tá? Vamos só confirmar aqui com as outras alternativas. Não há independência entre as esferas de responsabilização. Aqui você nem precisa mais ler. Ó. Aqui já está errado. Essa parte aqui já está errada, já deixa a alternativa errada, né? De modo que qualquer decisão absolutória penal, ainda que por ausência de provas, repercute na esfera administrativa disciplinar. Aí ele vai totalmente de encontro, né? Aqui é para confundir você, galera. Tá errado, totalmente errado aqui a letra D. Letra E. Apenas pode refletir ou fazer coisa julgada no processo administrativo disciplinar a decisão penal absolutória que reconheça a inexistência do fato. É a única que pode fazer coisa julgada, senhores. A inexistência do fato é a única causa que pode fazer coisa julgada. E aí? Não, né, galera? Existe também a inexistência não só do fato, mas também da autoria. O que é a inexistência do fato? É quando ele não praticou o crime. O que é a inexistência de autoria? É quando ele não é o autor do crime. Ele pode ter praticado, mas ele não é o autor. Então essa é a diferença, né? Então tá errado, porque ela não é... Ó, o que deixa errado aqui é esse apenas, ó. Tá? Beleza? Diante da independência das esferas de responsabilização. Essa questão aqui, essa parte aqui tá certa, ó. Deixa eu só mudar a cor. Essa parte aqui tá correta, ó. Realmente existe... realmente, né, as esferas, elas são independentes. Mas o que deixa errado aqui é esse apenas, tá? Portanto, nosso gabarito é a letra C de casa. Essa questão aqui, ela foi mais puxada, tá, galera? Essa questão aqui, ela foi um pouquinho mais puxada, certo? Então, vamos para a próxima questão. Vamos lá. Essa aqui é sobre pena. Aí, quando você vê essa questão aqui, você já se assusta, né? Que você já pensa, poxa, eu tenho que decorar até as penas. E aí eu vou passar um bizu aqui para você, que aí você vai ficar tranquilo, beleza? Qual é a penalidade prevista pela lei, né, nossa lei de abuso de autoridade, para aquele que deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que todos os crimes da nossa lei, todos os crimes da lei, é chamado de lei, que é lei de abuso de autoridade, lei de abuso de autoridade, todos os crimes previstos na nossa lei, senhores, são de detenção.
Todos, sem exceção. Sem exceção. Então, com isso, você já pode eliminar quantas alternativas? A B você já pode eliminar, porque não existe pena de reclusão na nossa lei. A letra C, você pode eliminar a letra C? Pode. Por quê? Porque a letra C ela é uma restritiva de direito. Opa, escrevi errado. A letra C, galera, ela é uma pena restritiva de direito. E as penas restritivas de direitos, elas só vão ser promovidas quando elas forem convertidas para restritivas de direito, né? Então, em regra, todas as penas elas vão ser privativas de liberdade, né? Aí cabe a conversão para restritivo de direito. Então, só vai existir restritivo de direito se houver conversão para a própria restritivo de direito, né? Para ela. Então, tá errado também. E você também pode eliminar a letra E, né? Que tá falando que é reclusão. Olha aí, ó. Só nesse bizu aqui a gente já eliminou 3 questões. Três alternativas. E aí a gente fica ali entre A e D, né? Porque as duas são de detenção. E aí eu quero que vocês memorizem o seguinte. Nós temos três tipos de prazos. Tá? Nós temos 3 tipos de prazos. Quais são? Nós temos a detenção de 6 meses a 2 anos, mais a multa. Deixa eu só, para não ficar muito perto, né? Vou dar um pouco mais pra cá. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, nós temos 3 prazos. Esse é o primeiro. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Nós temos detenção de 1 a 4 anos e multa. E nós temos detenção de 3, isso aqui é ano, tá, galera? É 1 ano a 4 anos e multa. E nós temos detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Gabriel, eu tenho que decorar esses três prazos? Tem. Se você decorar isso aqui, mano, você já vai sair na frente de muita gente, cara. Muita gente mesmo. Por quê? Porque se for cobrar pena na sua prova, muita gente vai errar. Muita gente mesmo. Porque a galera não tem costume de decorar pena. Então, se você decorar isso aqui, esses 3 prazos aqui, ó, você já vai sair na frente de muita gente. Beleza? E são prazos que dá pra você decorar. Mancho, pega um papel, escreve, coloca na parede, lê todo final de semana, que isso não tem como você esquecer, tá? Então, beleza. Essa última aqui, ó, essa detenção aqui de 3 meses a 1 ano, ela só tem um crime que tem ela, que é o crime de violência institucional. Aí tornou mais fácil, né? Então, você só vai ver essa pena aqui no crime de violência institucional. Beleza? E o resto vai ter ou essa aqui, ó, ou essa aqui de 6 meses a 2 anos e multa, ou essa aqui de detenção de 1 a 4 anos e multa. Então, ficou mais fácil, não ficou não? Porque essa última aqui, você já sabe que só vai ter em um único crime, que é o de violência institucional. E essa aqui, essas duas aqui, ó. Aí você vai me perguntar, Gabriel, então eu tenho que decorar quais são os casos específicos em que vai ter a de 6 meses a 2 anos e quais são os outros casos que vai ter a de 1 a 4 anos? Não, você não precisa. Eu vou passar outro bizu para você agora, que é um bizu mais completo. Eu vou só ir lá para a última página, que é onde eu vou ter onde eu vou conseguir explicar melhor para você. Vou ter mais espaço. Espera aí. Deixa eu só arrumar espaço aqui. Calma aí, rapidinho, galera. Pronto. Agora eu vou mostrar aqui. Agora a gente vai trabalhar. Vamos lá. Ficou sobrando pra gente essas duas aqui, ó. A de 6 meses a 2 anos e multa. E a outra. Galera, essa aqui, ó, você vai decorar o seguinte. Quem comete os crimes com essa pena vai ser policial e autoridade policial. Ou seja, delegado.
Então, os crimes de abuso de autoridade cometidos por policial ou cometidos por autoridade policial vai ter essa pena aqui, ó, 6 meses a 2 anos de multa. E essa pena aqui, ó, detenção de 1 a 4 anos, 1 a 4 anos, mais multa, vão ser os crimes cometidos por juiz ou os crimes de grave ameaça ou violência. Pronto, matou. Matou. Irmão, se você anotando esses bizu aqui e você memorizando eles, você não erra mais, tá? E aí você, isso aqui já é o supremo aqui, isso aqui já é o plus aqui, mano. Isso aqui já é, entendeu? Já vai te colocar na frente de muita gente, tá? Vai te colocar na frente de muita gente. Então pega esse bizu, dá um print aí, anota no seu caderno e vai revisando pra você não esquecer mais, beleza? Eu vou só, ó, dê um tempo aí pra você tirar o print aí, ó. Tira aí o print que eu vou apagar aqui, beleza? Vou apagar porque depois provavelmente a gente vai utilizar essa tela aqui de novo, nesse espaço. Então apaguei aqui e depois qualquer coisa você volta aí e tira print, beleza? Então, sabendo disso, a gente já consegue nosso gabarito, não consegue não? O que vocês acham? Vocês acham que a gente consegue ou não consegue? Vocês acreditam ou não acreditam? Vamos ver aqui se funciona ou não. Eita, calma aí galera. Pronto, não, aqui. Pronto, vamos lá. Vamos ver se a gente já consegue resolver. Qual é a pena? Sim, enfim. Qual é a penalidade prevista pela lei, né, para aquele que deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal? Senhores, esse crime aqui, ele é cometido por quem? Ele é cometido pelo juiz? Não, né? Porque se é deixar de comunicar algo ao juiz, então ele não é cometido pelo juiz, né? Ele tem grave ameaça ou violência? Não, a priori não, né? Não fala sobre grave ameaça ou violência. Então qual é o prazo deles? Qual é o prazo desse crime aqui? Qual é? E aí, responda aí. Fale aí. Senhores, é 6 meses a 2 anos, né? E multa, tá? E multa. Beleza? O I aqui é cumulativo, então ele vai responder tanto penal, ele vai estar sujeito tanto a PPL, né, quanto a multa. Então, gabarito, letra A, de amor, beleza? Não tem segredo, galera. Com esse bizu aí que eu passei pra vocês, você não erra mais pena. Você não erra mais pena, beleza? E a letra D, ó, ela fala o seguinte, ó, detenção de 6 meses a 8 anos. Nem existe esse prazo, galera. Nem existe esse prazo na nossa lei. Então, gabarito, letra A. Eu precisei decorar todos os crimes previstos na lei de abuso de autoridade? Não precisei. Agora, eu precisei decorar alguma coisa? Claro. Por quê? Porque nada é fácil. Nada vai te dar não existe nada de graça, galera. Essa questão aqui, ó, ela vai eliminar muita gente, né? Talvez, ela com certeza deve ter pegado muita gente. Por quê? Porque a galera não tem costume de decorar pena. A galera não tem costume. Então você decorando, foi o que eu falei e vou falar de novo. Você decorando pena, você vai sair na frente de muita gente. Agora, você não pode ser burro, né? Você não pode ser burro. Você tem que ser uma pessoa, né? Você tem que ser sagaz. Tem que saber o que precisa ser decorado, né? E o que não precisa. Na nossa lei de abuso de autoridade, é importante você decorar esses prazos da pena. Mas existem leis que os prazos da pena talvez não sejam tão importantes quanto a lei de abuso de autoridade. Então, assim, não sejam extremistas. Nesse caso aqui, galera, é importante você decorar. E é fácil, não é algo trabalhoso. Se eu decorei, você consegue também, pô. Beleza? Então, vamos lá para a próxima questão. 4. De acordo com a lei de abuso de autoridade, terá cabimento a ação penal privada subsidiária da pública, caso esta não seja exercida no prazo de 6 meses a contar. Letra A. Da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Letra B. Da data de ocorrência do fato. Letra C. Da data da conclusão do inquérito policial. Letra D. Da data de início da contagem do prazo para oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Letra E. Da data de intimação do representante legal sobre o cabimento da ação subsidiária. E aí, senhores? Ó, tá com 30 minutos de aula. Eu vou começar a dar uma agilizada para não ficar muito grande. Beleza? Qual é o gabarito aí? A partir de quando a partir de quanto tempo, né, a partir de qual é o início, né, que pode ser cabível a ação penal privada subsidiária da pública? Qual é o gabarito? Letra A,
beleza? A partir do momento que esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Então vamos lá. O Ministério Público ele tem um prazo de oferecer a denúncia, certo? A partir do momento que esse prazo ele esgotar, vai ser cabível a ação penal privada, tá bom? A partir do momento que esse prazo esgotar, é cabível a ação penal privada subsidiária da pública, tá? Não tem segredo, isso aqui é decorar mesmo, beleza? Então, letra A é o nosso gabarito. Próxima. As condutas a seguir são tipificadas como crimes na lei de abuso de autoridade, à exceção de uma, a assinalia. Então, ele quer aqui a alternativa que trata que não é crime na lei de abuso de autoridade. Então, vamos encontrá-la aqui. Letra A. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Senhores, isso aqui é crime. Isso aqui é crime na lei de abuso de autoridade, tá? Isso aqui é crime. Você constranger um preso com violência ou grave ameaça ou submeter ele a uma situação vexatória, né, ou a constrangimento não permitido na lei, é crime na lei de abuso de autoridade. Então já não é o nosso gabarito. Show? Gabriel, como é que eu sei disso aqui? Lendo a lei, tá? Então eu vou ser sincero pra você, não tem segredo, você tem que ler a lei, tá bom? E você pode usar lógica também, né? Enfim, vamos lá, letra B. Constranger a depor sobre ameaça de prisão pessoa que em razão de função, ministério, ofício ou profissão deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Isso aqui também é crime. Isso aqui também é crime. Então já não é o nosso gabarito também. Tá? Gabriel, por que você tá arriscando tudo isso aqui? Pra mim não confundir quando eu for passar pro gabarito. Então eu recomendo que você também faça isso, né? Agora faça se você tiver certeza da alternativa, né? Porque aí você pode até, se você for nessa linha de raciocínio, você não tiver atenção. E aí se você riscar e for o gabarito, né? Aí vai ser mais complicado. Então só faça isso se você realmente tiver certeza que não é a alternativa correta. Letra C. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Também é crime. Também é crime na lei de abuso de autoridade. Então também não é o nosso gabarito. Vamos para a letra D. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno. Aí, ó, quando fala em repouso noturno, você tem que ter cuidado, tá? Porque repouso noturno tem algumas observações. Ainda na hipótese de ter sido capturado em flagrante delito. Senhores, vamos lá, vou esquematizar aqui. Ainda bem que sobrou espaço. Repouso noturno. Sobre a questão de repouso noturno e interrogatório policial, vou até escrever, vou botar outra cor aqui. Interrogatório policial. Ó, durante o repouso noturno, qual é o horário de repouso noturno? Entre depois das 21 até as 5 da manhã, beleza? Esse é o período, né? Se for entre 21 e 5 da manhã. Qual é o período aqui de repouso noturno? Entre 21 e 5 da manhã. Aí você pergunta assim, ó, é permitido interrogatório policial durante esse período? Qual é a resposta? Depende. Vamos lá, primeiro caso. Prisão em flagrante. Se o indivíduo foi preso em prisão em flagrante, ele pode ser interrogado a qualquer tempo. Então, se ele foi preso em flagrante, ele pode ser interrogado durante o repouso noturno? Pode. Então, no caso aqui de repouso noturno, prisão em flagrante, eu vou botar aqui, ó, permitido. Beleza? É permitido interrogatório policial durante o repouso noturno, caso ele tenha sido preso em flagrante. E o segundo é o quê? É mediante o consentimento do preso, mais acompanhamento de advogado.
Então vamos supor que o preso, ele foi preso, mas não foi em flagrante, tá? Vamos supor que o João ele foi preso, mas ele não foi preso em flagrante. E aí, ele pode ser, no caso o João, ele pode ser interrogado em repouso noturno? Depende. Se João ele quiser ser interrogado durante o repouso noturno e ele estiver acompanhado de seu advogado, ele poderá ser interrogado durante o repouso noturno. Então, no caso de consentimento do preso e, ao mesmo tempo, acompanhamento do seu advogado, ele poderá sim ser interrogado durante o repouso noturno, mediante o consentimento dele. E também mediante o acompanhamento do advogado dele. Se só tiver o consentimento, ele não tiver acompanhado do seu advogado, aí não pode. Beleza? Se o advogado estiver lá, mas ele não quiser ser interrogado durante o repouso noturno, aí também não pode. Beleza? Então são só esses dois casos. Então vamos ler de novo aqui a letra D. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, ainda na hipótese de ter sido capturado em flagrante. É crime essa afirmativa aqui, galera? Essa alternativa? É crime ou não é? Não é. Por que não é? Por causa disso aqui, ó. Ainda na hipótese de ter sido capturado em flagrante delito. Esse ainda tá errado. Esse ainda tá errado. O certo seria o quê? Salvo. Tá? Porque se ele foi capturado em flagrante delito e ele for interrogado, ele for submetido a interrogatório policial, isso não é crime. Beleza? Então, portanto, o nosso gabarito é a letra D. Beleza? Letra E. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Tá certo, também é crime, beleza? Então, portanto, gabarito letra D de dado. Próxima. João, guarda municipal, foi condenado com trânsito e julgado pela prática de crime previsto na lei de abuso de autoridade, no exercício de sua função. De acordo com a lei, é feito mencionada condenação. Então vamos lá. Quais são as hipóteses de efeito da condenação? Nós temos 3 hipóteses. Quais são? A primeira é a indenização do dano. Indenização do dano, que é obrigatória. A segunda é a inabilitação do cargo, que é pelo prazo de 1 a 5 anos. E a terceira é a perda do cargo. Lembrando que essas duas últimas só pode estar submetido se ele for reincidente. Mas, ele precisa ser reincidência, mais motivação, ou seja, não pode ser promovido automaticamente, tá? O juiz ele tem que motivar. Eita, tá complicado aqui. É porque não sobrou espaço, mas eu vou botar aqui, calma aí. Vai dar certo. Mais fundamentação, vou botar, fica melhor. Fundamentação. Enfim, deu espaço aqui. Então ele não pode ser declarado. Então não pode ser declarado de ofício, beleza, galera? Então esses 3 são os efeitos da condenação, beleza? Então agora vamos lá para as alternativas. Letra A. A inabilitação para o exercício de novo cargo, mandato ou função pública pelo período de 4 a 8 anos. Tá errado. Por quê? Porque não é de 4 a 8, é de 1 a 5. É de 1 a 5 anos. Então tá errado a letra A. Letra B. A inabilitação para o exercício do novo cargo, mandato ou função pública pelo período de no máximo 10 anos. Está errado, não existe período máximo de 10 anos, existe o prazo de 1 a 5 anos. Então, no caso, o período máximo seria de 5 anos, não de 10, né? Então, a letra B também está errada. Letra C. A perda do cargo público de forma automática. Está errado, não existe de forma automática. Bem como a suspensão dos direitos políticos por até 8 anos. É errado. Não existe suspensão de direitos políticos na nossa lei, tá? Não existe. O que existe é a suspensão da função, né? A suspensão da função, que vai ser ali uma pena restritiva de direito, né? Pelo prazo de 1 a 6 meses, tá? O que existe é a suspensão da função, do cargo, né? Mas não existe suspensão de direitos políticos. Letra D. A obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo de 10 salários mínimos para reparação dos danos. Senhores, está errado, né? Não existe essa questão de valor não, de 10 salários mínimos, está errado. Letra E. A perda do cargo público, caso haja reincidência em crime de abuso de autoridade,
não podendo tal perda ocorrer automaticamente, pois deve ser declarada motivadamente na sentença. Perfeito. Então ele fala aqui, ó, a perda do cargo público, só que tem que ser no caso de reincidência, e essa condenação ela não pode ser promovida de maneira automática, ela tem que ser fundamentada na sentença. Então tá corretíssimo, é perfeito. Letra E, nosso gabarito. Vamos para a próxima. 7. A lei 13.000, né, nossa lei aí, define os crimes de abuso de autoridade. Opa, que não tá conseguindo pra ver, né? Mas tá, enfim, por causa do negocinho aqui. Cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Sobre essa temática, avalie as assertivas a seguir. Primeira, as condutas descritas na citada lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Senhores, está corretíssimo, tá? Lembrando, aí eu vou para anotação aqui, tá? Eu não falei disso ainda e eu vou falar agora. Para cometer o crime de abuso de autoridade, tem que ter finalidade específica. Finalidade específica. E aí, senhores, como é que funciona? Quais são os casos de finalidade específica? São 3 casos. Então, se o agente público ele não cometeu o crime em uma dessas hipóteses, ele não comete crime de abuso de autoridade. Beleza? Então, quais são? Primeira, prejudicar o trem, ou seja, prejudicar outra pessoa e está cometendo o crime com a finalidade de prejudicar outra pessoa, no caso ali, né, a vítima ou terceira pessoa, né? Segunda, beneficiar a si mesmo ou a outra pessoa, tá? Eita, que essa letra tá feia. Senhores, perdão pela letra aí, tá? Eu vou começar a escrever tudo de letra formal, que fica melhor, né? Beneficiar a si mesmo ou a outra pessoa. E a terceira hipótese é de mero capricho ou satisfação pessoal. Beleza? Então, ele tem que cometer o crime em uma dessas finalidades, tá? E é justamente isso que tá falando o inciso 1, né? Então, se ele cometer o crime em uma dessas finalidades, prejudicar o trem, ou beneficiar a si mesmo, ou a outra pessoa, ou por mero capricho, satisfação pessoal, ele vai estar cometendo um crime de abuso de autoridade, né? Claro, né, se ele cometer dentre essas finalidades e também cometer um crime que esteja previsto na lei. Então, são aí esses requisitos, tá bom? Então, eu preciso decorar esses requisitos aqui? Precisa. Eu preciso saber? Precisa. Beleza? Que tá na lei. Então, a primeira tá correta. Vamos lá. Com isso, a gente já pode eliminar. Vamos ver o que a questão quer. De acordo com a lei do abuso de autoridade, está correto que se afirma em... Então, ele quer o correto, né? Então, a gente já pode eliminar a letra B e a letra D. Segunda. Os crimes previstos na citada lei são de ação penal pública condicionada à representação. Errado. A gente já falou sobre isso, né? São de ação pública incondicionada. Então aí a gente já pode eliminar a C. Já pode eliminar a C, né? E a E também, né? Já achamos nosso gabarito aí, galera. Gabarito letra A. Agora vamos só terminar aqui, né? Porque a gente precisa aqui terminar de ver as outras alternativas, né? Para ver se realmente é esse gabarito. Terceira. Reputa-se agente público para os efeitos da citada lei todo aquele servidor público da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, exceto... Ó, galera, lembra que eu falei pra vocês, ó, tá limitando, né? Lembra que eu falei pra vocês sobre limitação, restrição, exceção? Sempre, na maioria dos casos, galera, quase certeza, eu só não vou falar sempre porque eu acho que sim, ia falar, mas ia falar errado, né? Porque sempre é uma palavra muito forte, mas na maioria dos casos que traziam limitação vai estar errado. Exceto os que exercem a função transitoriamente ou sem remuneração. Tá errado, porque aqueles que exercem função transitória
ou sem remuneração, eles também podem ser considerados agente público, desde que eles estejam fazendo uma função, né, considerada ali uma função de interesse público, beleza? Então a terceira está errada. Portanto, realmente, nosso gabarito seria a letra A, né, porque a terceira e a segunda estão erradas, portanto, letra A de amor. Estamos acabando, hein? Estamos acabando, senhores. A citada lei prevê como pena restritiva de direito substitutiva das privativas de liberdade a limitação de fim de semana. O que isso tem a ver, galera? Eu só coloquei isso aqui para a gente revisar as penas restritivas de direito, tá? Com isso aqui você já mata a questão, porque não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Quais são as penas restritivas de direito? Nós temos somente duas, então é fácil, né, você pegar. A primeira, que é prestação de serviço à comunidade. Prestação de serviço à comunidade. E a segunda, que é a suspensão do cargo, posto, função e emprego. Tá confundindo aqui com o direito penal. Emprego. Tá bom? É a suspensão. Se não vai estar perdendo seu você não vai estar perdendo seu cargo, né? Ou função ou emprego. Você apenas vai estar sendo suspenso para exercê-lo, né? E qual é o prazo? 1 a 6 meses. Mas, né, durante esse período, né, a perda dos vencimentos e das vantagens. Beleza? Então, sabendo disso, você já mata a questão, né? Então, ó, não tem esse negócio de limitação de fim de semana, não existe, tá? A prestação de serviço da comunidade existe. E a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, né, pelo prazo de 1 mês a 12 meses. Tá errado. É de 1 a 6 meses. Então, portanto, errado. Beleza? Próxima questão. Vamos lá, tá acabando, senhores. Acerca do crime de abuso de autoridade, assinala as seguintes disposições. Pode ser sujeito ativo. O que é o sujeito ativo? É aquele que pratica o crime. Do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, exceto membros dos tribunais de conta. Tá errado, galera. Por quê? Porque os membros dos tribunais de conta, eles também estão sujeitos à lei de abuso de autoridade. Tá previsto, inclusive, lá no artigo da lei. Tá? Então, a primeira tá errada já. Lembrando do bizu que eu falei para vocês, né? Da exceção. Então, está correto que se afirma aí, já pode eliminar a B e a E. Então, vamos embora. A gente fica entre a C e a D, né? Para fins de... Ó, isso aqui tá muito grande. Se você fosse fazer na prova, eu não ia começar além da segunda. Vamos ver aqui. Ó, a terceira tá menor. E como aí fica entre a C e a D, né? Mas as duas são... realmente a gente tem que ler... Realmente a gente tem que ler a segunda, galera. Para fins de caracterização do crime de abuso de autoridade, é considerado agente público aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego, função, encargo ou em órgão, ou entidade da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território. Cansei. Vocês estão vendo aqui alguma limitação? Não, né? E não existe nem algo muito específico, muito absolutista. Então tá correto. Tá bom? Tá correto. Beleza? Então, portanto, ó, gabarito, letra C. Tá? Porque a 2 está correta, né? Então, gabarito, letra C. Mas vamos só confirmar aqui. Terceira. Os crimes de abuso de autoridade são sujeitos à ação penal pública incondicionada, tá certo? Sendo, contudo, admitido o ajuizamento de ação penal privada
se a denúncia não for ajuizada no prazo de 6 meses. Senhor, está correto também, tá? Quando ele fala aqui, ó, se a denúncia não for ajuizada no prazo de 6 meses, ele está se referindo aqui ao prazo que o Ministério Público tem para oferecer essa denúncia, tá? Ou seja, o MP ele tem um prazo de 6 meses, ele tem um prazo de 6 meses para oferecer a denúncia. Se ele não oferecer a denúncia em 6 meses, ocorrerá a decadência. E aí, a partir desse momento, quem vai ser responsável por oferecer a denúncia vai ser, no caso ali, ó, na verdade, não, a partir desse momento, quem vai ser o ajuizamento não vai ser mais por ação penal pública incondicionada, vai ser por ação penal privada, subsidiária da pública, tá bom? Ok? E aí é justamente o prazo que a gente viu, a gente já fez até a questão no começo da aula, né? A partir do momento que esgotar o prazo do oferecimento pelo MP, já começa ali o prazo da ação penal privada subsidiária da pública. Então, Gabriel, quer dizer que também tem prazo para ação penal privada aqui, subsidiária da pública? Sim, né? Tanto a ação penal pública incondicionada, quanto a ação penal privada subsidiária da pública, elas têm prazo. Qual é? O mesmo prazo, 6 meses, tá? Então, passou 6 meses aqui, aí nós vamos para a ação penal privada subsidiária. Se passou, no caso aqui, 6 meses da ação penal privada subsidiária, aí vai voltar para o Ministério Público, tá? Ele vai voltar, né, e vai se tornar ali o titular, de novo, titular da ação principal, que a gente chama, né? Isso aqui já é processo penal, tá, galera? Isso aqui já é processo penal. Eu posso trazer, né, uma aula falando de ação penal para vocês, né? Seria interessante também. Então, portanto, senhores, gabarito, letra C de casa. Show? Vamos embora. É letra C? Calma aí, deixa eu ver se eu acho que eu falei errado. Deixa eu ver. Não, é letra C mesmo, tá? Gabarito, letra C de casa. Vamos lá para a última aqui, para encerrar. Com base na lei, né, de abuso de autoridade, julgue os itens a seguir. Ainda que o primário, o condenado por crime de abuso de autoridade previsto na lei, na nossa lei aqui, deve ser condenado a perder o cargo, o mandato ou a função pública. Senhores, tá errado. Tá errado. Por quê? Porque a perda do cargo é apenas aqueles que são reincidentes, tá? A gente bateu muito nessa tecla. Vocês viram que os concursos adoram cobrar, adoram confundir vocês acerca dos efeitos da condenação da pena, tá? Então tá errado. Vamos lá. Vamos ver se a gente já pode eliminar aqui alguma alternativa. A B, a gente consegue eliminar. A E. Então, só essas duas, né? Só essas duas. Vamos ler aqui as outras. Segunda, comete crime de abuso de autoridade o agente que praticar uma das condutas delitosas previstas na lei, claro, né? Tem que estar previsto na lei, ainda que sem a finalidade específica de prejudicar o trem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ausente mero capricho ou satisfação pessoal. Tá errado, senhores. Por quê? Porque se não tem nenhuma das finalidades, se não existe, né, nenhuma das finalidades específicas abordadas, né, na ocasião, não existe crime de abuso de autoridade, tá bom? Ele pode existir crime? Pode, mas esse crime não será de abuso de autoridade, beleza? Então, comete o crime de abuso de autoridade se ele está agindo sem a finalidade específica de prejudicar outra pessoa, ou de se beneficiar, ou beneficiar a si mesmo, ou por mero capricho ou satisfação pessoal, ou ausente, né, mero capricho ou satisfação pessoal. Se estão ausentes todas as finalidades específicas possíveis, ele não comete crime de abuso de autoridade. Então o certo aqui seria não comete, beleza? Então a gente já pode eliminar a letra C, né? Vamos ver aqui a terceira. Vamos lá, terceira. Comete crime de abuso de autoridade quem antecipa o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive em rede social, e atribui culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, podendo ser condenado à pena de detenção. Senhores, está correto, né? Ele pode ser condenado à pena de detenção? Pode, porque é uma pena privativa de liberdade, né?
comete o crime de abuso de autoridade quem antecipa o responsável pela investigação por meio de comunicação, inclusive em rede social, e atribui culpa antes, tá? Não é depois, é antes, tá? Já vi questão cobrar ali e trocar, né? Colocar depois, mas é antes, tá? Antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, podendo ser condenado a pena de detenção. Corretíssimo, tá? Corretíssimo. Portanto, ó, já elimina a letra A e o gabarito é a letra D de dado. Senhores, encerramos aqui a nossa bateria de questão. Todas as questões realmente ali importantíssimas. Eu creio que você, ó, irmão, tem aí bisurado, tem entendido aí, ó. Eu espero que vocês tenham compreendido da minha forma aí, como eu expliquei. Deixem no comentário alguma sugestão, alguma crítica construtiva que vocês acharem interessante ressaltar, tá bom? E fiquem à vontade para usufruir de todos os conteúdos que estão previstos aí no canal, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham evoluído aí com a aula. Espero que vocês saiam dessa aula aqui sabendo mais da lei de abuso de autoridade do que quando vocês entraram, beleza? E é isso, fiquem com Deus e vamos pra cima, vamos estudar, vamos trabalhar.